Se nós observarmos, veremos que hoje, na nossa geração, existe uma máxima que declara que você é fruto do meio em que você vive. E aí nós vamos observar que vários elementos que estão dentro do meio em que nós vivemos, eles vão influenciar de forma positiva ou de forma negativa o nosso desenvolvimento. Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu like e ativando o sininho para que possa estar sempre por dentro das nossas postagens. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que nós chamamos então de eu sou resultado ou eu sou fruto do meio em que eu estou vivendo. Quando se fala de resultado do meio em que nós vivemos, três importantes elementos estão envolvidos dentro desse processo. É o que nós chamamos primeiro de personalidade, o segundo nós chamamos de valores e o terceiro nós colocamos como a questão de comportamento. Então a sociedade ou o meio em que eu vivo, ela pode ditar a minha personalidade, ela pode ditar aquilo que é valor ou não, e ela pode também definir a minha forma comportamental. Se eu me adequo ao mundo, se eu me aformo ao mundo, então eu poderei ser bem aceito. Caso contrário, se eu não estiver de acordo com o meio em que eu vivo, ou seja, o meio em que eu vivo ele dá a personalidade A, mas a minha personalidade é X. E aí quando vai observar, talvez a gente não vai ser bem aceito. Mas o que importa? Sermos aceitos ou não sermos aceitos? No primeiro vídeo desta série, nós falamos com vocês a respeito de Provérbios, capítulo de número 22, o verso de número 6, onde nós deveríamos ensinar a criança o caminho em que ela deveria andar. Ensinar a criança nesse caminho. Agora você observa o seguinte, eu gostaria de trazer a vocês aqui a lembrança ou fazer menção a uma história registrada no livro de Daniel, no capítulo de número 1, no verso de número 1, onde diz que no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, que era rei de Judá, Nabucodonosor, ele vem e ele vai sitiar ali a cidade de Judá. Observe então que ele vem, sitia, e aí nesse momento ele vai solicitar que sejam levados para a Babilônia um grupo de jovens. Alguns vão dizer que era um grupo ali formado por pessoas entre 13 e 14 anos, poderia variar entre 13 até 16, 17 anos. E aí você para observar neste momento. Eles estão saindo de Judá e estão sendo levados para um outro meio. Lembra que a nossa forma de personalidade, de valores, ela é medida pelo ambiente em que nós estamos vivendo. Ao chegarem então lá na Babilônia, eles começam a ser desafiados com algumas questões. E aí eu quero que você compreenda. Vamos pensar aqui. Crianças, independente de 13, 14, 16 anos de idade, todos nós sabemos que ainda é uma criança, ainda está ali em um certo desenvolvimento, ainda vive de uma certa forma, na inconstância. Ainda não estão ali realmente formados como homens maduros, cônscios da sua responsabilidade. Ou seja, ainda precisa da minha orientação e da sua orientação. Mas observem o que acontece no decorrer desta história. Eles são tirados do seu país, eles perdem a sua nacionalidade, eles vão perder ali praticamente o seu idioma, eles perdem até mesmo o próprio nome, eles estão ausentes das suas famílias para viver numa terra estranha, com pessoas totalmente diferentes dentro de uma cultura. Tudo contribui para que eles pudessem ser amoldados de acordo com a sociedade ao qual agora eles estão inseridos. No entanto, quando eles chegam ali, estão dispostos, perdem tudo, perdem o seu nome, perdem sua nacionalidade, eles estão desprovidos dessas informações, ausentes de suas famílias. Aí começam a vir as propostas. Se a gente pensasse, me permitam falar assim, eles chegam então nesta escola na Babilônia, onde eles deveriam ali aprender a língua dos caldeus e muitas outras informações. Então eles recebem ali a sua lista
de materiais ou a sua lista de prerrogativas para que eles pudessem cumprir aquela escola. Dentro daqueles elementos, daquelas prerrogativas, existia uma cláusula que lá dizia que eles deveriam comer a mesma comida que era servida na mesa do rei. Eu sou fruto do ambiente ao qual eu vivo, ou eu convivo. Pensa comigo. A palavra de Deus ela vai dizer que vários jovens foram levados para este contexto. Mas dentre eles, nós tivemos 4 que tomaram uma postura diferente. Por que será que eles tomaram uma postura diferente? Eles simplesmente chegam assim, nós não queremos nos alimentar. Mas eles dizem, vocês são obrigados a se alimentarem. E aí entra a sabedoria. De onde vem a sabedoria? De onde vem esse conhecimento? Lembra? Da criança que foi ensinada no caminho em que ela deveria andar. E esses 4 jovens foram ensinados. E você poderia falar assim, pastor, mas os outros jovens não foram ensinados? Talvez pudessem até ter sido ensinados. Mas será que foram ensinados realmente de uma forma digna? Será que foram colocadas as informações de uma forma em que realmente pudesse ter uma mudança de mente? Porque a minha obrigação e a sua obrigação para com uma criança é trabalhar de certa forma que a mente dela possa ser uma mente sadia. Não o que nós vemos hoje dentro de uma sociedade onde tem feito de tudo para corromper a mente de uma criança, corromper a mente de um jovem, pautar os seus conhecimentos de acordo com os padrões do mundo. E a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, que nós não deveríamos estar conforme o mundo. Estes jovens, então, quando eles saem do ambiente aonde eles estão, que nós chamamos de zona de conforto, eles agora vão para o lado de fora. E quando eles vão para o lado de fora, os desafios são apresentados. Mas 4 deles foram ensinados no caminho em que eles deveriam andar. E com sabedoria eles fazem uma proposta. Vamos fazer o seguinte, nós não iremos comer esta carne. Nós não iremos comer esses elementos, porque eles sabiam que eram elementos sacrificados a ídolos. Nos deixa comer aqui, simplesmente verduras. Nos deixa comer aqui como se fosse ali quase que um vegano. Nos deixa comer aqui apenas esse tipo de alimento. Passado um determinado período proposto, quando o chefe deles observa, ele constata que eles estavam mais fortes do que todos os outros, mesmo fisicamente. Por quê? Era porque a alface ou o tomate, me permitam assim dizer, fez com que eles estivessem fortes? Não. É porque eles tomaram a decisão de realmente andarem no caminho ao qual eles foram ensinados e não se prostrar a determinados padrões do mundo. No final desta história, vocês vão observar que quando eles são chamados, aqueles 4 jovens, depois de 3 anos naquela escola, e eles são chamados para se apresentarem então ao rei Nabucodonosor, ele vai observar que os 4, eles eram muito mais inteligentes do que todos os outros. E Daniel, como referência, tudo que lhe foi questionado, a inteligência dele sobressaía 10 vezes mais do que qualquer um outro. Por que isso? Porque ele foi ensinado no caminho em que ele deveria andar. Eu e você precisamos compreender que, ao tomarem essa decisão de não se contaminarem, eles eram fruto do ambiente que eles viveram, um ambiente positivo. Quando eles vão para a Babilônia, infelizmente, muitos outros vão se perder, porque se permitiram fazer parte de um ambiente, de um contexto, de informações aos quais não estavam ligadas com os princípios que eles tinham. Costumes podem ser negociados. Princípios, ninguém negocia. Então não importa se você está em casa, não importa se você foi para o mundo, não importa onde você esteja. Se você ensinou o teu filho, se você foi ensinado, se você ensinou a criança no caminho em que ela deveria andar, ela não vai se desviar deste caminho. Sabe por quê? Porque ela teve uma base sólida. E eu finalizo dizendo, a palavra de Deus, Jesus disse o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e não houve nada que pudesse abalar aquela vida. Eu quero que você compreenda. Se você quer ter uma família forte,
se você quer ter uma sociedade forte e se você quer que as nossas crianças sejam fortes, nós precisamos nos posicionar e mostrar que, na realidade, o contexto ao qual estão vivendo não podem definir quem eles são. Nós somos definidos pelos princípios que a Bíblia nos norteou. Que Deus abençoe a todos.